Olá! Agora a gente vai continuar nossa série de vídeos explorando a psicoterapia orientada à focalização. E nesse vídeo, a gente vai aprofundar mais no entendimento sobre essa abordagem, como ela integra com outros conceitos de outras áreas da psicologia. Vem comigo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para você poder receber as novidades. E se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Na primeira parte dessa série, sobre psicoterapia orientada à focalização, a gente conseguiu ver como Gendlin propõe um terreno em que outras abordagens possam encontrar um ponto sólido de diálogo sem cair no ecletismo, o terreno da experiência imediata. Nesse sentido, a psicoterapia orientada à focalização não se furta a buscar, em outras abordagens, elementos que acredite que possam facilitar o acompanhar da experiência em âmbitos que até então essa abordagem não era capaz de atingir. Então, a psicoterapia orientada à focalização, ela tem integrado conceitos, recursos de outras áreas da psicologia, como por exemplo a psicanálise, enriquecendo a prática com um entendimento mais profundo sobre certos processos, sejam elementos inconscientes, dinâmicas transferenciais. E essa abordagem mais interdisciplinar permite que a psicoterapia orientada à focalização aborde, então, com mais profundidade, questões, conflitos internos, dinâmicas, vivências muito complexas, que muitas vezes elas requerem um nível de aprofundamento maior e que nem sempre o trabalho do Gimlin foi capaz de atingir esses elementos. E por que não ouvir o que as outras abordagens também têm a oferecer e a compreender? E ele acredita que no terreno da experiência imediata, isso, né, na facilitação da experiência imediata, ele consegue um ponto aí de diálogo. A capacidade de assimilar e adaptar diversas técnicas faz da psicoterapia orientada à focalização uma abordagem mais versátil, habilitando os terapeutas a trabalhar não só com aspectos mais explicitamente expressos pelos clientes, mas também com elementos mais sutis e profundos das experiências emocionais e psicológicas. Isso é muito útil em situações de dificuldades psicológicas complexas ou padrões comportamentais que são enraizados e que são desafiadores, né, de acessar muitas vezes com recursos mais tradicionais. Então, a psicoterapia orientada à focalização representa um passo importante no entendimento de uma terapia que não deixa de ser centrada no cliente, mantendo o valor rogeriano da empatia, do respeito pelo cliente, mas ao mesmo tempo ela vai se expandindo e expandindo também seus conceitos para incorporar uma gama mais ampla de influências teóricas e práticas. Então essa abordagem mais ampliada, ela acaba promovendo uma transformação mais profunda em certos aspectos, um nível de entendimento mais rico, né, honrando aí uma certa complexidade de cada trajetória humana e também das dificuldades. Existem dificuldades humanas muito delicadas e para isso a gente precisa de estudar e aprofundar. E por que não conhecer as visões que outras abordagens conseguiram constituir em relação a certos temas? Para Gendlin, o conceito de personalidade é uma construção em constante formação, moldada pela vida, pelas contínuas interações da pessoa. Ele rejeita a noção de que a personalidade possa ser compreendida como uma máquina simplesmente interna. Ele vai propondo que a personalidade ela é vista através das relações, das situações e das pessoas. A personalidade é como alguém que projeta e responde ao longo do movimento da própria vida, né, numa dinâmica que está intrinsecamente ligada às relações interpessoais. O método, então, da psicoterapia orientada à focalização é centrado na relação contínua e na confrontação entre certas expressões verbais do cliente e a experiência concreta sentida por ele. Semelhante um pouco ao processo do refletir, né, o processo reflexivo
ali, baseado nessa dimensão sentida. O Gindlin vai enfatizar de que não tem palavras nem interferências que sejam intrinsecamente corretas quando se trata de captar a essência da experiência vivida. A questão crucial nessa abordagem é: o cliente está realmente fazendo contato com a experiência concreta e corporalmente sentida do que está sendo explorado ali terapeuticamente? Ou ele está simplesmente numa racionalização? Isso é aquilo que ele está falando, está tecido na substância viva da existência dele? É algo sentido? Ou é uma mera associação mental, uma mera racionalização? Uma racionalização defensiva, que vai exatamente facilitando com que ele não entre em contato com o processo sentido dele. Então, Gindlin vai argumentar que ao se basear aí a terapia na experiência mais imediata, ao invés de em teorizações, é possível a gente alcançar insights e mudanças muito mais significativas. Na terapia orientada à focalização, as teorias, conceitos e as palavras acabam sendo vistos como ferramentas que devem sempre se referir à experiência concreta e ser validadas por meio exatamente daquilo que a pessoa está sentindo no corpo, de forma sutil. Gindlin propõe que as outras abordagens terapêuticas podem e devem ser adaptadas para se conectar melhor com uma área que a gente pode entender como pré-consciente, de onde surgem os novos passos experienciais. Essa proposta, ela sublinha uma visão mais flexível e integrativa da prática terapêutica, em que diferentes técnicas e teorias, elas são constantemente revisadas e ajustadas para se alinhar mais estreitamente àquela realidade que é vivida pelo cliente. Então, a psicoterapia orientada à focalização, ela não apenas fornece uma abordagem distinta dentro do campo da psicologia, mas ela também oferece um modelo, uma incorporação e uma adaptação de insights de outras abordagens terapêuticas, o que vai reforçar a importância da experiência como um alicerce ali da intervenção psicológica. E isso vai contrastar com essa visão que é mais representacionista. O que é essa visão representacionista? É essa visão de que as experiências, né, elas são representações psíquicas, que vai sugerindo ali que as emoções, as frustrações, elas são simplesmente representações de relações passadas, esquecidas, reprimidas, né? E o Gindlin vai propor que a gente deve focar exatamente naquelas situações mais reais, que acontecem no presente, no aqui e no agora, né? No lugar de a gente ficar buscando causas no passado, que muitas vezes é inacessível, ou mesmo no inconsciente ali, que também é inacessível, né? Então, nessa visão, as emoções, elas são vistas menos como ecos de eventos passados e mais como vivências diretas e imediatas daquilo que se passa no aqui e no agora. E o Gindlin vai enfatizar que a experiência, ela não pode ser plenamente capturada por conceitos. Ela não é composta de unidades conceituais capazes de serem definidas. A experiência, ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente. Ela nunca é totalmente circunscrita pela linguagem, por uma linguagem de um tempo e de um espaço. Ela é muito mais ampla do que isso. O importante é termos foco na experiência e sabermos que a linguagem nunca vai abarcar completamente aquilo que é vivido. E nesse sentido, ele vai argumentar
que, de certa forma, todas as teorias elas estão um pouco erradas, porque elas acabam reduzindo um pouco a experiência a modelos mais simplificados que acabam não refletindo a totalidade daquilo que a pessoa está efetivamente vivendo. Mas essas teorias, elas podem ser úteis se a gente tiver sempre uma atenção rigorosa à experiência, como ela se revela e como a gente sente ela diretamente. Porque assim a gente consegue verificar se esse conceito ele realmente traduz aquela substância viva que está ali. Então, para o Gendlin era muito importante que o terapeuta sempre facilitasse com que o cliente estivesse sempre atento à sua experiência imediata. E que não favorecesse para que o cliente aceitasse qualquer interpretação que viesse da sua própria mente enquanto cliente, sem comparar efetivamente com aquilo que ele está sentindo. Porque muitas vezes essas interpretações mentais, elas podiam servir especificamente a uma própria defesa do cliente em relação àquilo que ele estava evitando muitas vezes de entrar em contato. E que a experiência sentida era um caminho mais certo para ver se ele estava se aproximando ou se distanciando dele mesmo. A experiência sentida funciona como uma espécie de uma bússola, né? Então, as interpretações, sejam lógicas ou conceituais, né, elas tinham que ter uma ressonância direta com aquilo que é sentido e que isso gerasse algo, um impacto ali capaz de ser percebido. Se uma teoria ou um conceito não aliviasse um desconforto emocional, isso era sinal de que o processo devia continuar até chegar em algo que mobilizasse esse desconforto emocional no corpo e gerasse uma experiência de alívio, né? A questão do alívio, ela é delicada, que não é a resolução do problema, mas é uma resolução de uma relação interna com o problema. Como se a gente tivesse organizado, entendido melhor aquele problema dentro da gente. E isso por si só gera um alívio. A gente vai ver que outro ponto fundamental nessa abordagem do Gendlin é essa distinção entre o felt sense e as próprias emoções, como a gente também já abordou no outro vídeo. E aí fica o convite para que vocês possam explorar isso melhor também no nosso primeiro vídeo. Gostou de conhecer mais sobre psicoterapia orientada à focalização? Deixa aí nos comentários como que esse conteúdo te tocou. Você já teve alguma experiência com a focalização? Esse material ele foi extraído de um capítulo de minha autoria que está no livro organizado, né, no livro composto pelos conferencistas do 5º Congresso Internacional de Psicologia Existencial, que ocorreu em 2023 na Universidade Federal de Minas Gerais. E ele vai ser publicado agora, em outubro de 2024, pela editora Artesã, na coleção Fenomenologia e Psicologia Clínica. Eu também não posso deixar de agradecer autores como Burton, Ikemi, Madison e, é claro, o próprio Gendlin, que me auxiliaram na produção desse conteúdo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima! E fica focado aí, ó, no seu Felt Sense. Tchau, tchau!